Bom dia a todos os presentes, bom dia aos nobres vereadores, às pessoas que nos assistem pelas redes sociais e pela TV Câmara. Bom, o assunto que me traz aqui hoje também é o transporte público de Franca, né? Eu gostaria de cumprimentar também o vereador Gilson Pelisário por ter feito essa audiência pública. É um assunto de extrema importância que nós estamos passando. Chegou o momento de fazer uma nova licitação, um novo prazo, são 20 anos, então nós temos que discutir bastante esse tema, aparar todas as arestas e deixar bem claro para a população a importância da gente definir e fazer um bom contrato agora, independentemente da empresa que venha a ganhar a licitação. Então, quero cumprimentar o vereador Gilson pela coragem, porque é um assunto extremamente polêmico, mas tem que ser discutido. Eu falo que os assuntos difíceis a gente tem que enfrentar. Nós não podemos deixar passar. Vamos lá. Eu não pude estar presente ontem na audiência, porque eu estava em viagem, mas eu acompanhei a audiência pública, voltando de São Paulo, pela TV Câmara, pelo celular. Então, eu não pude participar fisicamente, mas eu acompanhei. Eu gostaria de fazer algumas explicações aqui. Eu ouvi muita gente falando muita coisa que parece que não leram o contrato. Não sei o que é, eu não sei o que acontece, que muita gente vem aqui no plenário da Câmara, eu não sei se é para fazer palanque, ou se é para fazer recorte, para depois postar nas redes sociais e fazer campanha. Por exemplo, eu estou ouvindo muita gente falar aqui da responsabilidade que a nova empresa terá na construção de pontos de ônibus. Isso não é responsabilidade da empresa? Da onde vocês tiraram que a responsabilidade da construção de ponto de ônibus é da empresa que está aqui hoje, por exemplo, ou que vai ganhar? É da Indep, é da prefeitura. Eu vi um monte de gente falando aqui que olha que absurdo, nós não temos pontos de ônibus em tal lugar, ou lá em tal bairro, ou não tem cobertura. Isso não é responsabilidade da empresa. Os pontos de ônibus e os locais onde vão ser instalados é de responsabilidade da prefeitura. Os pontos de ônibus responsável que é para a empresa é a manutenção. Aí sim, a manutenção dos pontos de ônibus é sim de responsabilidade da empresa. Mas vamos lá, depois eu vou voltar nesse assunto. Em relação a esse contrato, a gente tem que ter muita responsabilidade com o dinheiro público. Muita. Nós estamos falando de um contrato de 20 anos, gente. Nós precisamos fazer a coisa certa, não é só vir aqui falar bonitinho, não. É muito fácil vir aqui falar, tem que ser assim, tem que ser assado, não pode. Nós temos que fazer um contrato, porque isso envolve dinheiro público. A responsabilidade daqui pode ser que daqui 2, 3, 4 anos nós não estejamos aqui, que sejam outros vereadores, outro prefeito, mas o dinheiro público é nosso. Nós temos que ter responsabilidade com esse contrato. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que fazer um contrato resguardando o dinheiro público, garantindo a transparência e a exigência do trabalho pela empresa vencedora, mas nós temos que ter bom senso. Vamos lá. Primeira coisa, eu também adoraria, eu já usei muito transporte público, quando eu estudava, eu ia nos ônibus da São José, e eu sei da importância do transporte público para Franca. Mas vamos lá. 51% hoje dos usuários de transporte público no nosso município não pagam tarifa. Mais da metade. Quem que paga? A outra metade. Nós tivemos uma redução de usuários da pandemia para cá de 40%. 40% das pessoas que utilizavam transporte público não utilizam mais. E por N motivos. Pela explosão dos motoristas de aplicativo, muito bom, eu também aprovo. Mototáxi, enfim, vários motivos fizeram com que as pessoas não utilizassem mais o transporte público. E essa conta está aí. E é de obrigação do município oferecer o transporte público para o cidadão. E a empresa que entra num processo licitatório, ela não entra aqui para fazer nada de graça para ninguém. Obviamente,
ela é uma empresa privada, ela também vai querer ter resultado, e não prejuízo. Então, o que eu tenho percebido? Todos os municípios onde oferecem um transporte de qualidade, existe sim subsídio do governo municipal, isso é inevitável. Então nós já temos que entender que nós vamos ter que pagar essa conta. Parcialmente, mas vamos. Conforme o vereador Tite falou, realmente, Franca não tem receita suficiente para bancar um tarifa zero. Eu gostaria que tivesse. Mas não adianta eu chegar aqui e ficar falando, tem que ter tarifa zero, Franca é uma cidade que precisa oferecer... Isso aí, sabe o que é isso, gente? É palanque. Quem quiser falar isso, vocês vão me desculpar. Isso chama-se palanque. Chegar aqui e falar que Franca tem que ter tarifa zero. Tem? Da onde vai vir o dinheiro? É muito fácil as pessoas chegarem aqui e falar que tem que ter, mas não sabem explicar de onde que vem o dinheiro. Quem é que vai pagar essa conta? Então nós temos que ter muito bom senso. Nós temos que ter bom senso acima de tudo e parar de fazer palanque aqui no plenário. Vamos tratar a coisa como uma situação séria. Nós temos que vir aqui e falar coisas sérias. Não é fazer palanque, não. Vamos fazer um contrato sério. Vamos ver o que com esse subsídio da prefeitura, onde é que pode melhorar o transporte público na nossa cidade, fiscalizar o contrato. É isso que nós temos que fazer. Mas não é o que eu tenho visto. Eu vi muita gente vindo aqui, não é só vereador, não. Muita gente que veio no plenário aqui, pouquíssimas pessoas que subiram aqui para falar, realmente veio para falar, são usuários. A maioria é político de outros partidos, político de oposição. Veio aqui para fazer palanque. Gente, nós somos vereadores do nosso município. Nós temos que defender a nossa cidade e o dinheiro. A gestão pública ela é séria. O dinheiro tem que saber usar. Senão a conta vem lá na frente. Uma parte, Excelência. Pois não. Excelência, se nós pegarmos 22 milhões e dividir por 360 mil pessoas, inclusive aqueles que têm a gratuidade, isso dá algo em torno de R$70 por pessoa por ano. Vossa Excelência não usa transporte coletivo. Eu também não uso há muito tempo, mas eu vou pagar. Então, tem que ter muito critério, não tem problema. Por quê? Porque é os mais fortes ajudando os mais fracos? Não, porque aquele que ganha um salário mínimo, aquele que está desempregado, está ajudando no pagamento do transporte. É necessário, sim, um subsídio? Hoje eu vejo, mas tem que ser com muito critério. Por quê? Porque, Tide falou, Vossa Excelência acabou de falar, o nosso orçamento é muito pequeno. É muito pequeno, então tem que ter racionalidade do dinheiro público. Obrigado, Excelência. Perfeito. Só corrigindo a nossa receita, né, nobre. Então, o que acontece? Nós temos que fazer um contrato, aí fala assim, então vamos fazer então a tarifa zero aos domingos. Gente, quem que anda de ônibus de domingo? O que resolve isso, gente? Vamos falar coisa que resolve de fato para as pessoas. Quem é que anda de ônibus domingo? Eu escuto muita bobagem, mas tudo bem. Vamos fazer um contrato sério, vamos discutir de fato o contrato, saber quanto que custa para a prefeitura, esse é o nosso objetivo. Quanto que custa, como que nós podemos melhorar o transporte público? A empresa, sentar com a empresa e falar, esse contrato atende às expectativas da empresa vencedora? Atende. Atende o município? Atende. Atende o usuário? Atende. Então vamos assinar. É isso que nós temos que fazer. É responsabilidade e com o dinheiro público. E não subir aqui para fazer palanque. Muito obrigado. Uma parte, Excelência. Pois não. É muito importante a sua fala, quando você fala da fiscalização. Nós, vereadores, temos o papel fundamental de fiscalizar esse contrato, para que seja cumprido o contrato. Tá? Essa é parte do nosso trabalho. E essa fiscalização vai ajudar os usuários. Aí nós temos realmente que ter responsabilidade em relação a esse contrato, porque, igual você falou, não existe almoço gratuito. Alguém vai ter que pagar. Então, a responsabilidade em relação a isso é muito importante. Só para finalizar, que eu havia esquecido, presidente, eu queria deixar mais um lembrete aqui para a população. Quando nós fomos eleitos, e eu falei isso lá atrás, eu falei, eu quero muito ser cobrado. Eu quero muito ser cobrado, eu acho que nós temos que ser cobrado. Nós também vamos cobrar. A população, de fato, precisa participar mais das sessões na Câmara. Tudo bem, quem trabalha não tem condição de vir durante a sessão, mas uma audiência pública, à noite,
numa segunda-feira, e a gente ainda ouve reclamação, por que marcou uma audiência numa segunda-feira? É piada, né? É piada a gente ouvir falar que segunda-feira não é dia de fazer audiência pública. A população precisa estar mais presente, para cobrar, tem que participar mais. Obrigado.